Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro, e você vai conferir com a gente nessa edição. Olha, a expectativa sobre o relatório de oferta e demanda será apresentado na tarde de hoje. Hoje você tem aqui nesta edição a pontuação, o entendimento da analista Tânia Tosi a respeito desse último relatório do ano. E também acabou de ocorrer na Bolsa Paulista, na BMF Bovespa, leilão aí para cais no Porto de Santos. Você vai conferir também aqui a postura da Cooper Citrus, que tradicionalmente já trabalha com laranjas, depois com cana-de-açúcar, que tem feito aquisição de pequenas cooperativas de café no estado de São Paulo. E no estado do Paraná, durante esse último mês de novembro, números divulgados pelo DERAL apontaram uma queda aí na produção do trigo do estado. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, aquilo que você precisa saber a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Por aqui a gente começa esse bloco falando sobre o mercado da soja, que há pouco, Fabiano, vinha em alta na Bolsa de Chicago para os negócios futuros. Bom, vem alta no dia de divulgação de relatório de oferta e demanda, tem grande expectativa sobre esse relatório. Vamos acompanhar agora o que acontece lá na Bolsa de Chicago. Posição de janeiro vem com ligeira alta de 0,28%, é o mais curto prazo, negociado a $8,79 mais 25 por bushel. Março vem com alta de 0,25% a $8,82 por bushel. Maio é negociado a $8,87 mais 50 por bushel, ganha 0,19%. Julho de 2016 tem negócios a $8,94 por bushel, uma alta de 0,19%. Hoje é dia de expectativas. Ontem o mercado ficava um pouco arredio em relação aos negócios para a soja também, mas hoje tem tido uma postura um pouco diferente, vem ligeira alta às posições de mais curto prazo para a oleaginosa. E um importante componente que baliza aí essas principais commodities é o dólar. Nesse momento você acompanha agora com a gente como estão as negociações. O dólar comercial vem agora em queda de 1,46% a R$ 3,75, mais 5 as negociações para o dólar comercial neste momento aqui no Brasil. Bom, e por aqui eu vou trazer alguns fundamentos em relação ao mercado da soja, porque hoje nós vamos ter o mercado da soja trazendo informações não só para os Estados Unidos, eu estou falando do relatório de oferta e demanda, mas também para outros grandes players do mercado internacional, principalmente Brasil e Argentina. São os 3 maiores produtores do mundo e tratam-se também dos maiores exportadores. Você vai acompanhar comigo agora o que acontece em relação à produção desses países na ótica do Departamento de Agricultura norte-americano, é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui a primeira análise gráfica, está aqui conosco, mostrando a produção brasileira de acordo com a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você observa aqui que ela é constante nos últimos 5 anos, ou 5 temporadas, vindo numa relação de alta. A temporada 11-12 trazia uma produção de 66 milhões e 500 mil toneladas, 12-13, 82 milhões de toneladas, 13-14 ultrapassa a marca de 86 milhões, temporada 14-15, 96 milhões e 200 mil toneladas e, por enquanto, temporada 15-16 com 100 milhões de toneladas na expectativa de produção para o Brasil, de acordo com o último relatório que foi apresentado em novembro. Esse número aqui hoje, ele pode passar por alguma mudança. Mas, olha só, de acordo com a equipe de grãos da agência Rural Business, só houve uma vez uma mudança do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção brasileira de soja entre novembro e dezembro. Trouxe alguma correção. Então, se seguir o que aconteceu nos últimos 20 anos, muito provavelmente essa tendência de manter a safra brasileira a 100 milhões de toneladas na expectativa de produção deve ser mantida. Mudando aqui o cenário, nós trazemos aqui a situação dos estoques norte-americanos. Os estoques norte-americanos aqui, de acordo com a expectativa
expectativa. Esse número aqui é sempre muito importante porque ele traz aquilo que se espera do mercado. Então, aqui nós temos as 3 primeiras colunas, a mínima, média e a máxima. Você vê que a mínima que o mercado espera são 12.110.000 toneladas. A média é manter do jeito que está. A média é manter em 12.680.000 toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. É manter exatamente, com uma diferença de 40.000 toneladas, exatamente o que acontece de acordo com o relatório de novembro. Agora pode vir uma máxima. Essa máxima coloca 1 milhão de toneladas a mais do que se tinha na temporada, aliás, no relatório passado, no relatório do mês de novembro. Aqui nós temos 2 outras colunas. Você tem aqui o supply demand do mês passado, com 12.650.000 toneladas. Em 2014, também no relatório, no relatório do ano passado, se tinha na temporada 14 e 15 um estoque muito menor, um estoque de 5.210.000 toneladas. Então, aqui, se for mantida a média daquilo que foi apresentado no mês de novembro, deve ter uma manutenção dos estoques norte-americanos. Não seria uma situação tão ruim como aquilo que pode ser confirmado se ficar entre a média e a máxima. Nós temos mais um último gráfico, acho que é isso mesmo. Nós temos aqui a produção norte-americana de soja aqui por estados. Você está vendo aqui, subindo aqui a produção, os principais estados produtores. Illinois é o maior, com 14.980.000 toneladas, Iowa 14.970.000, Minnesota 10.310.000 toneladas, seguida por Nebraska, Indiana e também Ohio, são os grandes estados produtores de soja lá nos Estados Unidos que já fecharam a sua safra, já tiraram muito provavelmente mais de 108 milhões de toneladas dos seus campos. Bom, e você já sabe que hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar o relatório de oferta e demanda, que deve mexer com os preços globais das commodities agrícolas. Ainda hoje, você vai ter a entrevista completa com a analista Tânia Tosi, mas eu vou trazer um pouquinho agora do que ela comentou hoje cedo com a repórter Rosa Cabral. A grande expectativa é com a questão de demanda. Os Estados Unidos estão com exportações muito atrasadas, os importadores estavam esgotando as ofertas de soja no Brasil, para só então ver o que vai acontecer com a nova temporada e aí voltar comprando dos Estados Unidos. E isso pode fazer com que a gente tenha uma retração também bastante leve. Bom, daqui a pouco você tem essa entrevista completa com a analista Tânia Tosi, comentando as expectativas para o relatório de oferta e demanda que será apresentado no dia de hoje. Tem grandes expectativas, sim, sobre esse relatório, pode trazer mudanças importantes para a soja, para milho, para trigo e também para outras culturas. E olha, eu trago destaque agora para um evento que encerrou há pouco na Bolsa Paulista em relação aos portos. Isso porque estava muita gente reunida por lá e trazia um debate importante. E ocorria então na Bolsa Paulista a abertura da proposta de arrendamentos para 3 áreas no Cais Santistas. 2 para a movimentação de celulose, é por isso que é importante aqui para a Agricultura BR, celulose, papel e carga geral. E outra para granéis sólidos vegetais. As 3 áreas compõem o primeiro bloco das licitações portuárias e são as primeiras a irem a leilão desde a nova lei dos portos, a de número 12.815 de 2013. No total, o governo pretende leiloar 93 áreas em portos públicos até o fim do ano de 2016. Esse evento já encerrou lá na Bolsa Paulista e durante a nossa programação, a jornalista Rafaela Fávaro vai trazer mais informações a respeito deste importante evento.
Por aqui o assunto é a previsão do tempo. E a previsão do tempo, já que nós estávamos falando sobre a soja, a gente vai para a região aqui, a maior região produtora aqui do Brasil, o estado do Mato Grosso, onde por lá as chuvas se espalharam. A gente vai saber então com a Nadiara Pereira como ficam as condições da umidade do solo e, claro, se vem mais chuva por aí. Isso que a gente pergunta agora para ela. Nadiara Pereira, bem-vindo à Agricultura BR. Tem chuva, como que estão as condições da umidade do solo lá no estado do Mato Grosso? Boa tarde. Boa tarde, Elane. Por enquanto, as chuvas que ocorreram no estado garantiram boas condições de umidade do solo, principalmente nestas áreas em rosa, aqui em partes do sudeste, interior, região central e também partes do noroeste de Mato Grosso. Nestas áreas em azul, os índices de água disponível no solo chegam até 70%, o que são condições até confortáveis aí para o desenvolvimento das lavouras de soja. E nas áreas em rosa, principalmente aqui do sudeste mato-grossense, nestas áreas o índice de água disponível no solo chega até 100%. Já no norte e nordeste mato-grossense, a chuva foi irregular, ainda insuficiente para encharcar o solo. Então, nesta área aqui vermelha do mapa, o índice de água disponível no solo está em apenas 10%. E agora, a tendência para os próximos dias é que as instabilidades diminuam sobre o estado, especialmente entre a quinta e a sexta-feira. A previsão é de chuva muito isolada em Mato Grosso, então, por enquanto, a expectativa é que a umidade do solo volte a cair sobre grande parte das áreas produtoras. Até o dia 13 de dezembro, a chuva deve se concentrar nesta área aqui, principalmente do interior e leste do estado, mas o volume de água será baixo, variando de 5 a 15 milímetros, indicando que é uma chuva bem isolada e alternada com períodos de sol. Previsão de tempo bastante seco no sudoeste e também nordeste mato-grossense. Já a partir do próximo período, a partir do dia 14 de dezembro, indicando então que a segunda quinzena vai começar com chuvas mais fortes, tem previsão aí para volumes maiores, de até 30 milímetros em toda a metade norte e também partes do leste mato-grossense. Em algumas áreas, a previsão ainda é de uma chuva de baixo volume acumulado, mas pelo menos a gente observa que é uma chuva mais abrangente, que deve atingir quase todo o estado de Mato Grosso entre os dias 14 e 18 de dezembro. E no próximo período, entre os dias 19 e 23, a chuva se firma um pouco mais sobre o estado de Mato Grosso, vem com volumes maiores e também de forma mais generalizada, inclusive atingindo aqui a faixa norte e nordeste do estado, as regiões que estão mais secas por enquanto no estado de Mato Grosso. Elaine. Obrigada, Nadiara. Bom, Nadiara, vamos aproveitar para falar das outras áreas na produção de soja. Como é que fica a previsão do tempo para essas outras regiões, Nadiara? Olha, Fabiano, agora para os próximos dias as condições não vão mudar muito. Tem previsão ainda de muita chuva no sul do Brasil. Os temporais estão voltando a se espalhar pela região nesta quarta-feira. Tem risco de novos temporais, principalmente aqui sobre o Paraná. E na região sul a chuva já tem ocorrido em excesso. Então, agora para os próximos dias os temporais devem paralisar as atividades do campo, principalmente no Paraná. A chuva em excesso atrapalha os cuidados com as lavouras de soja. Sobre o sudeste também, previsão de muita água, principalmente em Minas Gerais, deve chover mais de 130 milímetros até pelo menos o dia 13 de dezembro. E no centro-oeste, chove um pouco mais aqui na faixa leste de Mato Grosso do Sul e também no interior de Goiás. Como a gente já observou, em Mato Grosso, assim também como em grande parte do norte e também partes do nordeste, chuva bem isolada e de baixo volume acumulado. Principalmente na região do Matopiba, aqui entre o oeste da Bahia, Tocantins, Piauí e também Maranhão, a chuva ainda é insuficiente para recuperar a umidade do solo e nesta região segue complicada ainda as atividades aí de plantio da soja. Mas para o próximo período, a gente já consegue observar um avanço das chuvas pelo interior e norte do país. Entre os dias 14 e 18 de dezembro, a chuva, além de ganhar força sobre o estado de Mato Grosso, ela também se espalha por todo o norte e boa parte, inclusive, do nordeste do país. A gente pode observar aqui, entre Piauí e Maranhão, volumes de água que chegam até 30 milímetros. Apesar de não ser uma chuva generalizada, ela deve começar a recuperar a umidade do solo em algumas áreas produtoras de soja desses estados. E ainda deve continuar chovendo forte também no sul, sudeste do Brasil, e isso não deve mudar até o final do mês de dezembro. Neste próximo período, do dia 19 a 23 de dezembro, a gente observa que a chuva se firma um pouco mais aqui sobre o norte, partes do nordeste, e mais uma vez, grande parte aqui da região do Matopiba deve receber volumes de água em torno de 30 milímetros. Ainda vão ser chuvas abaixo da média para o período, por causa do fenômeno El Niño, mas aos poucos essa chuva já começa a recuperar a umidade do solo nestas áreas produtoras de soja.
Tá certo, Nadiara Pereira? Daqui a pouco a gente volta com outros destaques da previsão do tempo. E lembrando que você também pode participar aqui do Agricultura BR, viu? O número do nosso WhatsApp, que é rápido, fácil, a gente recebe na hora, é o 67 96562266. E olha, daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver que a Cooper Citrus vai mudando o rumo, vai adquirindo também cooperativas, pequenas cooperativas de café no estado de São Paulo. E ainda hoje, você não pode perder, a analista Tânia Tosi comenta a expectativa para o relatório de oferta e demanda, que será divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura americano. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Os destaques agora deste segundo bloco começam pelo café. Isso mesmo, e a gente vai falar sobre a previsão do tempo para você, produtor, já ir fazer o seu planejamento, já ir organizando para os próximos dias, porque nessa semana, Fabiano, choveu muito em algumas áreas produtoras de café, mantendo o solo também em grande parte encharcado. Isso a gente vai falar agora com a Nadiara Pereira, então ver as condições climáticas para os próximos dias na região sudeste. A chuva vai se manter. Como fica o tempo agora para os próximos dias, Nadiara? Tem previsão de mais chuva para o sudeste do Brasil. Entre hoje e amanhã, as instabilidades até diminuem um pouco, principalmente em Minas Gerais. A chuva diminui um pouco na quinta e na sexta-feira, mas no final de semana tem previsão para novas instabilidades e volta a chover forte. Então, pelo menos nesses próximos 5 dias, tem previsão de bastante água para o estado de São Paulo e também para áreas produtoras de café do sul de Minas. Chove menos um pouco sobre o estado do Espírito Santo, apesar da previsão de pancadas de chuva, o volume de água será menor. Entre São Paulo e Minas Gerais, essas regiões já estão bastante encharcadas, com bons índices de umidade do solo e, por enquanto, nestas áreas, então, chove aí com volumes que variam de 70 até 130 milímetros nesses próximos 5 dias. No próximo período, a chuva diminui um pouco de volume, mas ainda chove bem entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Aqui na faixa leste de Minas, os temporais diminuem um pouco e sobre o Espírito Santo é que a chuva ainda continua mais escassa, principalmente o norte do estado ainda está com o solo mais seco e nesses próximos 10 dias não tem previsão de chuva significativa. Já nesse período que vai do dia 19 a 23 de dezembro, a chuva se espalha e ganha força sobre a metade norte do Brasil e aí deve chover de forma mais generalizada sobre o Espírito Santo e ainda tem previsão também para altos volumes de água sobre áreas produtoras de Minas e também do estado de São Paulo. Então, por enquanto, as condições de umidade do solo seguem garantidas aí em boa parte das áreas produtoras do Sudeste. Elaine. Obrigada, Nadiara Pereira. Então, daqui a pouco ela volta com outras regiões brasileiras. Por aqui a gente fala agora ainda sobre o café, mas dessa vez é o indicador CPEA. E esses números você vai acompanhar comigo para o dia 8 de dezembro. Eu começo com o café arábica, indicador CPEA, e a gente vai acompanhar de quanto vem sendo essa movimentação. Daqui a pouco eu trago esses números para você, mas pelo indicador CPEA para a data do dia 8 de dezembro teve estabilidade de um dia para o outro. Eu vou mostrar para você de quanto vem sendo, mas essa variação mensal já nesses 8 dias tem sido positiva. A gente vai observar então, veja, 8 de dezembro, R$ 480,31 a saca de 60 quilos, de acordo com o indicador CPEA. No dia 7, R$ 480,30. Portanto, aí dentro da estabilidade, essa variação diária de um dia, então, para o outro. Lembrando que esse acumulado desses 8 dias do mês de dezembro, aí sim temos uma variação positiva, marcada por 3,17%, com destaque ainda para o preço obtido no dia 4 de dezembro, quando alcançou R$ 483,65. Da mesma forma, a gente vai dar um giro agora ao indicador CPEA, mas dessa vez é o café Conilon. A gente observa então os valores para o café Conilon para o dia 8 de dezembro, R$ 379,96. Veja que no dia anterior, no dia 7, começando a semana, portanto, R$ 378,69. A variação positiva de 0,34%. Também fazendo uma análise desses 8 dias do mês de dezembro, a variação positiva de 1,09%. E falando em café, a gente volta para o mercado físico brasileiro. Você acompanha a cotação do café no estado do Paraná.
Por aqui eu vou trazer um destaque importante em relação à Cooper Citrus, que é muito conhecida por fornecer maquinário e insumos para o setor de laranja e cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Mas essa Cooper Citrus, essa cooperativa, que é a maior do estado de São Paulo, ela tem feito aquisições importantes de outras pequenas cooperativas, a maior parte delas em dificuldades financeiras, para expandir a sua área de atuação. Até porque o mercado da laranja vem sendo muito pressionado, cana-de-açúcar por conta dos últimos anos, a questão de apoio do governo que não aconteceu e todos os problemas que o setor teve, muitas usinas fecharam, então a Cooper Citrus abre o leque das suas atividades e tem feito aquisição de cooperativas que trabalham com pecuária, com grãos e também com produção de café, no estado de São Paulo e também no estado de Minas Gerais. Na sexta-feira, deve ser assinado um acordo com a cooperativa Brasil Central, que é de Araçatuba, interior do estado de São Paulo, que deve confirmar a aquisição dessa pequena cooperativa pela Cooper Citrus. Além disso, outras cooperativas também já passaram por esse processo. Em setembro, a cooperativa já havia assinado um memorando de entendimento com a Coparaíso de São Sebastião do Paraíso, no interior do estado de Minas Gerais, que atua basicamente com produção de café. E também tem uma outra aqui, que está em estágio avançado do processo, que vai culminar no terceiro acordo, que é a Cooperativa Agropecuária Regional dos Andradas, conforme a informação do próprio presidente da Cooper Citrus. Essas aquisições têm sido feitas. O que há em comum nessas cooperativas é que são cooperativas pequenas, com dificuldade financeira e que atuam em áreas distintas da laranja e também da cana-de-açúcar. Basicamente, a Cooper Citrus quer entrar no mercado de pecuária, de grãos e de café. E por falar em café, nós vamos ver agora como é que estão os negócios no mercado futuro na Bolsa Paulista. Normalmente tem poucos contratos, mas vamos ver o que acontece por aqui. Aqui no Brasil, poucos contratos são negociados e a posição de mais curto prazo com negócios é março, com 410 contratos negociados a $154,50, uma alta de 1,08%. Setembro, praticamente sem contratos, com $152,50 por saca de 60 quilos. Dezembro é a posição que tem, dezembro de 2016. Dezembro de 2016 é a posição que tem mais contratos, não chega a ser muito expressivo, mas são 930 contratos negociados a $152,85 por saca de 60 quilos. Vem em movimento de alta de 0,59% para essa posição. E essa movimentação financeira a gente vai acompanhar agora na plataforma Ice Filters em Nova York para o café arábica. A gente vai ver então como vem sendo esse resultado na plataforma Ice Filters. Veja que neste momento vem com variação positiva nas posições negociadas. O contrato de março do próximo ano vem a $1,27 mais 25 por libra-peso, uma alta de 1,59%. O contrato de maio do próximo ano também alta de 1,64%. A $1,29 mais 45 por libra-peso. Da mesma forma, julho de 2016, alta de 1,62% a $1,31 mais 40 por libra-peso. Destaque agora são para os negócios na Bolsa de Londres, plataforma Life, onde se negocia o café Robusta, ou tem a maior expressão de negócios com o café Robusta. O café Robusta é a referência para os negócios de valores para o café Conilon aqui no Brasil. Então, atenção especial para os produtores do estado do Espírito Santo, Rondônia e Bahia, onde estão localizadas as maiores áreas de produção do Conilon aqui do Brasil. E é o que nós vamos conferir agora, movimento de ligeira alta, mas praticamente na estabilidade, no mais curto prazo. Posição de janeiro, negociada a $1.532 por tonelada, alta de 0,06%, portanto, vem dentro da estabilidade. Março, $1.558 por tonelada, alta também leve, uma alta dentro da estabilidade de 0,06%. E maio, $1.586 por tonelada, alta de 0,12% nesta posição.
Por aqui a gente acompanha agora o indicador para o Café Sul de Minas, já que nós estamos aí falando, sendo um cenário mais completo aí para o Café Sul de Minas. A gente vai acompanhar a movimentação do dia 8 de novembro até o dia 8 de dezembro. Como vem sendo então a escalada de preço para essa matéria-prima? E você acompanha agora comigo no seu televisor esse preço então desses últimos 30 dias, onde tem uma alta de 2,07%. E olha, começou essa segunda-feira, dia 7 de dezembro, a R$ 497,50 a saca. Já no dia 8, na terça-feira, caindo mais R$ 5,00 e voltando à casa de R$ 492,50. Mas também fazendo esse comparativo, começando no dia 8 de novembro, quando estava a R$ 482,50 e o pico de preço no dia 28 a R$ 505,00 a saca, nós temos, portanto, essa alta que chega a 2,07% para o preço do Café Sul de Minas, que é um importante termômetro para que você de casa possa saber o que de fato vem acontecendo com os preços dessa matéria-prima. O indicador Soja Brasil destaque de agora, um indicador que é realizado considerando os 10 principais estados produtores do país. É uma média simples para esses estados que apontou no fechamento desta última terça-feira ganhos se comparado à última segunda-feira. Chegou a beirar agora R$ 75,00, fechou ontem a R$ 74,95. É o que você confere comigo agora, a análise gráfica da Rural Business, que mostra a evolução de 8 de novembro até 8 de dezembro. Você vê os valores partindo de 75,28, ele se mantém dentro dessa estabilidade por um bom período, chega ao valor mais baixo, foi no dia 15, né, na abertura da segunda quinzena de novembro, a R$ 74,25, ficou em R$ 75,20 no dia 30 de novembro, agora vem para R$ 74,95, a posição do dia 8 de dezembro, mostrando um ganho entre a segunda-feira, nessa última segunda-feira, com essa última terça-feira, fechamento de ontem, de pelo menos 40 centavos para a saca de 60 quilos da soja na média nacional. Ainda falando sobre o indicador, a gente acompanha agora como vem sendo do dia 8 de novembro até o dia 8 de dezembro para o milho. Esse preço praticado aqui no Brasil, que de acordo com o indicador, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras. A gente vai acompanhar então como vem sendo essa escalada de preço para essa matéria-prima para esses últimos 30 dias. Começando essa análise no dia 8 de novembro, R$ 28,40. E aí, entre ganhos e perdas, no dia 1º de dezembro, R$ 28,94. Começou a segunda-feira, R$ 28,67 e ontem, terça-feira, R$ 28,81 para o preço do milho. Uma alta, portanto, que chega a 1,44% para os últimos 30 dias e também fazendo uma análise com o dia 8 de dezembro de 2014, assim um ganho mais significativo de 20,3% para a média brasileira do milho. E olha, eu convido você a participar agora do Agricultura BR. Você pode participar mandando a sua pergunta, sua foto, seu vídeo, aquilo que você quer ver no programa para o nosso WhatsApp. 6796562266, é fácil, você pega o seu telefone celular, manda aqui para nós. Mas também tem outras maneiras de você participar do Agricultura BR, responder essa pergunta que apareceu aí na sua tela, é a enquete da semana para os produtores de milho. Então você pode responder no WhatsApp e também através dessa multiplataforma que a Agricultura BR te apresenta agora. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia,
entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar uma análise feita pela consultora de grãos sobre essa expectativa do mercado, sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano que sai amanhã às 15 horas, hoje 3 horas da tarde. Você vai conferir ainda hoje também o posicionamento do presidente da OCB em relação ao que aconteceu no ano de 2015. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta. Nesse bloco você tem destaques para o mercado do milho, soja, inclusive trazendo a entrevista com a analista Tânia Tosi, e começamos falando sobre o mercado do algodão. Elaine. É isso mesmo, o algodão. E a gente fala agora sobre o indicador CPEA, os números, valores para o dia 8 de dezembro, que, claro, a gente vai conferir de quanto vem sendo a variação diária e também a variação mensal. A gente acompanha aqui o primeiro, o valor para o dia 8 de dezembro, R$ 2,24, mais 12 por libra-peso. Mas na segunda-feira, começava R$ 2,24, mais 23 por libra-peso. Portanto, temos uma variação leve, mais uma queda de 0,05%. Fazendo também uma análise desses 8 dias do mês de dezembro, a variação negativa de 0,44%, com destaque ainda para o preço do dia 2 de dezembro, quando alcançou R$ 2,25, mais 4 por libra-peso, portanto em queda, variação diária de 0,05%. E também a gente acompanha, já que nós estamos falando do algodão, veja como está a cotação da pluma do algodão no estado mato-grossense. A Agricultura BR começa agora trazendo os destaques para o milho. Há muita expectativa sobre o milho norte-americano hoje. Daqui a pouco, ou no meio da tarde, você tem o relatório de oferta e demanda sendo divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E ontem, se o milho recuperava-se depois de uma sequência de negócios em queda, hoje esse clima ali continua. Nós vamos ver agora que, pelo menos há poucos minutos, é o que continua agora, nós temos o milho em alta. Posição de mais curto prazo é dezembro de 2015, negociado a $3,71, mais 75 por bushel, alta de 0,47%. Março de 2016 a $3,74, mais 25 por bushel, uma alta de 0,20%. Tem também aqui maio a $3,80, agora $3,79, mais 75 por bushel, uma alta de 0,13%. E julho de 2016 a $3,85 o bushel, alta de 0,13%. Assim vem a situação do milho sendo negociado em Chicago. Tem muita expectativa sobre o relatório de oferta e demanda norte-americano, principalmente para o milho nos Estados Unidos. Milho nos Estados Unidos que tem um contexto bem complicado. Esse contexto começa com dólar, que afeta todas as commodities dos Estados Unidos. O dólar é elevado no mundo todo, tira a competitividade dos produtos norte-americanos, atinge também, evidentemente, o milho. Tem uma superprodução pela terceira vez consecutiva. Os Estados Unidos têm 3 safras recordes, uma atrás da outra. Isso faz com que os estoques norte-americanos, pelo menos até o momento, sejam extremamente elevados. Chega a próxima 49 milhões de toneladas os estoques dos Estados Unidos, estimados pela oferta e demanda, relatório apresentado no último mês, no mês de novembro. Vamos ver agora alguns fundamentos nas análises gráficas da Rural Business que mostram a situação para o milho norte-americano, começando pelas exportações para 14 semanas, é o que nós temos aqui, as 14 semanas para os Estados Unidos, em relação ao que aconteceu para os embarques. Você observa aqui
que em 14 semanas de embarque, na temporada 14 semanas de safra, os americanos tinham embarcados na última temporada 9.630.000 toneladas. Temporada 15-16, pode observar que o número é bem menor, ele é 25% menor, fica em 7.250.000 toneladas. Um item que é importante é que o mercado, de acordo com a equipe de grãos da Rural Business, acredita que o órgão pode alterar sua expectativa de produção para o país, até então prevista em 346.800.000 toneladas, e mostrar mudanças para os estoques locais. De acordo com a analista Tânia Tosi, o temor é nem com a safra atual, já que em qualquer dos casos vai haver americanos com estoques monstruosos, suficientes para atender o seu mercado interno com muita folga. O grande problema, de acordo com o analista, e essa frase é interessante, ainda pode estar por vir. Porque mesmo que haja um grande recuo, vamos supor que recue 2, 3 milhões de toneladas nesse relatório de hoje, um número bastante alto para se recuar de um relatório para outro. Ainda assim, os americanos teriam um estoque muito alto para a sua demanda interna. Ainda mais num cenário em que as oscilações do preço do barril de petróleo negociado em Nova York oscilam, mas oscilam para o campo negativo. E o campo negativo para o petróleo, barril de petróleo negociado em Nova York, influencia diretamente os preços e os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E é bom lembrar sempre para o produtor brasileiro que se aqui no Brasil o etanol é produzido com cana-de-açúcar, nos Estados Unidos o etanol é produzido com milho. E desses 346 milhões de toneladas de milho, 39% são utilizados para produzir etanol. Então, se o preço do petróleo cai, tem que cair também, tem pressão, pelo menos, de queda sobre o milho utilizado para produzir etanol. Por aqui, mais um fundamento gráfico, nós trazemos aqui mais uma análise mostrando os estoques norte-americanos e vamos observar que eles são altos e aqui nós temos aqui o que vem acontecendo. Você tem aqui a situação que é esperada, as 3 primeiras colunas da sua esquerda para a direita mostram a expectativa de mercado. Se acontecer a melhor situação, são 42.930.000 toneladas estocadas de milho nos Estados Unidos. Se acontecer a pior situação, esses estoques vêm para 47.120.000 toneladas de milho, assim que deve ocorrer a situação do milho lá nos Estados Unidos. Se acontecer a média, nós temos 44.930.000 toneladas de milho. Se ficar na média, vai ser isso. É importante lembrar que o relatório de novembro trazia a marca de 44.700.000 toneladas de milho estocadas nos Estados Unidos. E voltando ainda a falar sobre o mercado futuro do milho, você acompanha um pouco a movimentação na Bolsa de Chicago, que vem em alta neste momento. Da mesma forma, a gente vai observar pela Bolsa Paulista, BMF Bovespa, como estão as negociações. E a gente também observa a variação positiva neste momento. O contrato de janeiro do próximo ano vem com uma alta de 0,53%. Nesse momento, 2.180 contratos negociados a R$ 35,90 a saca. O contrato de março também de 2016, alta de 0,25%, e os negócios a R$ 36,64. Já o contrato de setembro de 2016 vem dentro da estabilidade, o ajuste anterior também vinha a R$ 34,60 e esse preço se mantém até o momento na BMF Bovespa. Ainda falando em milho, a gente volta para o mercado físico brasileiro e confere agora a cotação no estado do Paraná. O assunto volta a ser soja no Agricultura BR. Vamos ver como é que estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que hoje é dia de relatório de oferta e demanda, a grande expectativa sobre o que será apresentado na tarde de hoje. E observe que a posição de mais curto prazo é janeiro, negociada com alta de 0,37% a $8,80 por bushel. Posição de março negociada com alta de 0,36% a $8,83
centes por bushel, maio 8 dólares 88 centes mais 75 por bushel, alta de 0,33%, julho a 8 dólares 95 centes por bushel, alta de 0,3%, portanto nós temos aqui as posições de mais curto prazo, com altas entre 0,3% até próximo a 0,4%, mas ainda não chegando nesse patamar, nesse dia de expectativas em relação ao relatório de oferta e demanda. E é exatamente em torno dessas expectativas do que pode ocorrer a partir desse relatório que será apresentado no meio da tarde de hoje, que a repórter Rosa Cabral foi até a sede da Rural Business conversar com a analista Tânia Tosi, que traz a sua expectativa, a sua pontuação em relação àquilo que pode ocorrer hoje por conta da divulgação desse relatório importante de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós vamos trazer então a Rosa Cabral, que participa agora trazendo essa entrevista com a analista Tânia Tosi. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Fabiano, e a você que acompanha a nossa programação, a analista de mercado, Tânia Tosi, vai comentar sobre esses assuntos. Fabiano, por exemplo, Tânia, qual é a expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA? Bem, esse relatório de dezembro, ele é normalmente feito com informações bastante xoxas. Por quê? Nós já temos a safra americana encerrada e aqui no Brasil e na Argentina a produção ainda está muito no início. A nossa expectativa é que o USDA mantenha a produção do Brasil, afinal de contas, muita gente está falando em perda de produtividade, em redução de produção para 2016, mas ele já fala em 100 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas a menos do que a Conab. Então, não acreditamos, seria prematuro demais, já nesse relatório de dezembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazer alguma alteração para a América do Sul. Para os Estados Unidos, ele deve mexer, sim, no volume de produção, mas alguma coisa muito de leve. A grande expectativa é com a questão de demanda. Os Estados Unidos estão com exportações muito atrasadas, os importadores estavam esgotando as ofertas de soja no Brasil, para só então ver o que vai acontecer com a nova temporada e aí voltar comprando dos Estados Unidos. E isso pode fazer com que a gente tenha uma retração também bastante leve e um aumento dos estoques de passagem. Mas é bom que a gente se diga que os estoques já estão altíssimos. Não serão 100 toneladas, 200 mil toneladas que vai mudar alguma coisa. O quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos já está completamente encharcado de soja. Então, não devemos ter grandes mudanças para a soja em grão. Para o farelo e o óleo, a expectativa de aumento na demanda. E aí a gente pode ver uma redução nos estoques de passagem, especialmente o óleo. É uma das commodities agrícolas que vem apontando os fundamentos mais positivos dessa temporada. Por quê? Mesmo com safras recordes sequentes de soja, a projeção é que a gente fecha a safra 2015-2016, e aí eu estou falando do mundo, com um dos maiores arrostos de abastecimento em 38 anos. Ou seja, não tem possibilidade de aumento de demanda ou quebra de produção para o mercado do óleo. Então, esse a gente pode trazer, pode vir fundamentos positivos que acabam puxando a soja também para cima. Já no milho e no trigo, a situação é muito complicada. As exportações americanas estão extremamente atrasadas. No caso do milho, nós só teremos alguma mudança expressiva nesse mercado no início de 2016, porque daí o mercado vai ter que elevar os preços do milho para evitar uma queda brusca de área de plantio nos Estados Unidos, e se nada disso acontecer, eles vão manter um mercado com uma sobra imensa de milho, e isso pode se acentuar no relatório de hoje. A mesma coisa se aplica para o trigo. Então, deve ser um relatório sem muitas emoções, mas um relatório que, querendo ou não, sempre mexe com os preços na Bolsa de Chicago, e se mexe com os preços na Bolsa de Chicago, mexe no seu bolso. Agora, Dani, por exemplo, com relação a esse cenário internacional que você pontuou tão bem, né? Como que fica, por exemplo, a negociação da soja no mercado brasileiro?
Nós estamos com negociações bastante travadas. Por quê? Nós estamos descolados da Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago está influenciando muito pouco os negócios no Brasil neste momento para o mercado spot, onde praticamente já não existe mais soja. Quem tinha soja para negociar a colhida desse ano, praticamente já esgotou as suas reservas. Então, nós estamos com o mercado muito pontuado pelo dólar. E o dólar vem dando pinotes. Dia sobe 1%, 1,5%, hora cai 3%, 2%. Então, o mercado está bastante travado e a gente deve se alongar com essa situação até a virada do ano. Mas logo no início de 2016, o bicho pode pegar, porque daí nós teremos a produção brasileira já começando a ser colhida no Mato Grosso, ainda em pouco volume, mas já teremos colheita no Mato Grosso, e aí sim entra a questão do clima no Brasil e se ele realmente gerou perdas ou não na produção. Se nós tivermos perda na produção, os importadores vão se voltar para os Estados Unidos e aí nós vamos ver a Bolsa de Chicago reagindo e dando melhores condições para o produtor brasileiro. Mas, em qualquer das formas, não se iluda você que está aí desse lado. O mercado brasileiro agrícola está na mão do dólar. Nós estamos com o mercado internacional nos menores níveis em 9 anos, os preços internacionais nos menores níveis em 9 anos. E se nós tivermos uma queda do dólar frente ao real, ninguém vai conseguir fechar as contas em 2016. Se o dólar se manter no nível que está, daqui para cima, há chance, dizem, do dólar voltar à casa de 4 e até chegar a 4,50. Nós teremos, sim, mais um ano de condições favoráveis, com lucratividade achatada por conta do aumento dos custos. Tá certo, Tânia. Vamos, então, torcer, né, para esse momento do dólar e também para as questões climáticas, né, para favorecer, então, todos os mercados. É com você, Fabiano. A Rosa Cabral conversou com a analista Tânia Tosi, traz uma pontuação importante, expectativa sobre esse relatório que será apresentado no meio da tarde de hoje e que pode mexer com o mercado, mas principalmente comentou também essa expectativa em relação ao dólar. O dólar é determinante para os negócios com os produtos de exportação do Brasil, em especial a soja. Eu agradeço a participação da analista Tânia Tosi, ressaltando que as análises, o que aconteceu, resultados desse relatório, você vê ao vivo amanhã aqui na segunda edição do Agricultura BR. Por aqui, hora de intervalo comercial e na volta você vai ver que a fala do presidente do Sistema OCB Nacional sobre o acesso ao crédito rural. Informações que você acompanha daqui a pouco no Agricultura BR. A Agricultura BR de volta e agora trazendo destaques em relação à utilização de crédito rural, crédito agrícola por cooperativas e também por cooperados. De acordo com o último levantamento, 1.350.000 contratos foram utilizados no ano de 2015. No entanto, Fabiano, com essa alta dos juros, muitos produtores estão tendo aí dificuldade ao acesso ao crédito rural para essa safra. Sobre o assunto, a gente vai acompanhar agora uma entrevista feita com o presidente do Sistema OCB Nacional, que falou dessa dificuldade e do acesso ao crédito rural, que a gente acompanha agora. Olha, o crédito rural teve um momento de números. Foi disponibilizado um grande volume de recursos com um aumento, um crescimento real. Realidade, na prática, esse crédito custou muito a chegar no agricultor. O agricultor, principalmente que estava isolado, que está tratando do seu negócio individualmente, ele teve dificuldade de acesso a crédito, porque a crise já estava instalada, a temerosidade já estava nos bancos, os bancos foram mais restritivos a crédito. O agricultor que não tinha garantias muito sólidas já teve restrição de crédito. Mais uma vez, as cooperativas negociaram muito bem isso e conseguiram transferir seus créditos para os agricultores. Mas eu acredito que ainda foi numa normalidade o crédito rural nesse ano, mesmo com essas limitações pontuais. Eu vejo com muito mais preocupação a possibilidade de crédito para a próxima safra, e já para a safra de inverno, onde eu vejo a situação das contas públicas com uma dificuldade tão grande que nós vamos ter muita dificuldade em ter acesso a crédito rural público. Nós vamos ter que criar ferramentas no mercado da iniciativa privada para financiar a nossa agricultura.
Lembrando a você informações completas sobre o crédito rural, sobre essa fala do presidente da OCB Nacional, você pode encontrar no blog do Agricultura BR no portal sba1.com. Complementando esse tema do crédito rural, até falando de um outro presidente de OCB, a OCB do Mato Grosso do Sul, Celso Regis. Eu entrevistei ele durante essa semana e essa entrevista aconteceu durante a primeira edição do Agricultura BR, que começa às 5 da manhã. E o que nós comentávamos é o seguinte: esse crédito agrícola que foi disponibilizado durante a temporada 15-16, ele já foi extremamente complicado no que se diz respeito a taxas de juros. Esse crédito é muito caro. E pior do que isso, de acordo com a pontuação do próprio presidente da OCB de Mato Grosso do Sul, a situação pode e provavelmente será pior na próxima temporada 2016-2017, deve ter um crédito agrícola ainda mais difícil, mais caro para o produtor rural brasileiro. Por aqui eu mudo de assunto para falar agora do quadro Agroações. Quadro Agroações, que é uma parceria da agência Rural Business com a Agricultura BR. E hoje nós trazemos a participação da empresa Petrobras, empresa brasileira que é aquela que mais perdeu liquidez durante o ano de 2015. Essa empresa perdeu muito valor por conta dos escândalos, evidentemente. Vamos saber como é que está a operação agora. Nós temos aqui a operação para a Petrobras, ela está tendo uma oscilação muito forte agora, oscilação no campo positivo. Os números aqui estão atualizados, são 13 horas e 1 minuto no horário de Brasília, alta de 11,3%, é isso mesmo? 11,3% para a ação da Petrobras, que vem negociada R$ 9,50 agora, negociada sobre a sigla PETR3, assim vem sendo negociada a Petrobras, as ações da Petrobras. Como eu disse, são ações que perderam muito durante esse ano. A perda de liquidez, a perda de valor da Petrobras, ela alcança até 20% durante o acumulado deste ano de 2015, um resultado direto daquilo que ocorreu nos últimos anos em relação a escândalos, a desvio de recursos e outras situações que acabaram prejudicando a principal empresa brasileira. E o destaque agora é a previsão do tempo. A gente volta a falar com a Sumar Meteorologia para saber a previsão para a região Nordeste, onde por lá os produtores estão sofrendo bastante com essa irregularidade das chuvas, dificultando também em relação à cultura da soja. E é com a Nadiara que a gente volta a falar para ver então as condições climáticas no Nordeste. Nadiara, continuam aí castigando aí a região, dificultando principalmente a cultura da soja? Por enquanto, sim, Elaine. Por enquanto, nesta semana ainda os índices de umidade do solo estão muito baixos, grande parte da região com índices de umidade abaixo de 10%, e tem chovido em algumas áreas, principalmente do sul e oeste da Bahia, só que de forma muito irregular, chuvas isoladas de baixos acumulados. Por enquanto, aqui no extremo oeste da Bahia, o solo está um pouco mais úmido, mas ainda com índices baixos, girando em torno de 40% a 50% nas áreas mais úmidas. E nesta semana ainda a previsão de pouca chuva, até pelo menos o dia 13 de dezembro, chuvas bem isoladas entre Piauí e Maranhão de baixos volumes acumulados. Em quase toda a região, tempo seco e muito quente. A partir do próximo período, a partir do dia 14 de dezembro, a gente observa que a chuva começa a se espalhar pelo meio oeste e norte da região. Inclusive no Piauí e Maranhão, o acumulado de água pode passar dos 30 milímetros, atingindo algumas áreas produtoras de soja. Essa chuva de 30 milímetros já começa a aumentar um pouquinho a umidade do solo nestas áreas, mas ainda em grande parte aqui do Nordeste, chuva isolada e principalmente interior da Bahia, Sergipe e Alagoas, tempo mais seco.
No próximo período, mais para o final do mês de dezembro, entre 19 e 23, previsão aí de chuvas mais generalizadas. O volume de chuva volta a aumentar e a chuva ganha força aí, atingindo grande parte dos estados. Aqui entre Maranhão, Piauí, interior do Ceará e também de Pernambuco, a gente observa uma mancha mais escura de chuva e também mais abrangente. Aí deve trazer volumes até acima de 30 milímetros para algumas áreas. Então, principalmente Piauí e Maranhão devem ser mais favorecidos. As áreas produtoras de soja desses dois estados aí devem ter um pouco mais de umidade no solo para o plantio. Na Bahia também tem previsão de pancadas de chuva de uma forma mais irregular. Aqui no oeste do estado chove em torno de 15 milímetros e no norte pode chover até 30 milímetros, mas um pouco mais isolado. Tá certo, Najara, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco ela volta, então, para outras regiões brasileiras. Por aqui, hora de intervalo comercial. Bom, daqui a pouco você volta a ter destaques para o mercado internacional da soja, do milho e também do café. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta e a cultura agora é o trigo. E o trigo no mercado futuro, para a gente acompanhar como vem sendo as negociações na Bolsa de Chicago, que até o momento vinham em alta, Fabiano. Operações em alta e alta acima de 0,9%, no mais curto prazo chegando até 1%. É o que nós temos aqui, as posições negociadas. Posição de dezembro é a única que vem ainda abaixo de 1% de alta, vem com 0,90% de alta a $4,75 o bushel, mas é a maior valor negociado no dia. E nós temos aqui as 4 posições de mais curto prazo, todas elas no mais alto valor negociado nesta quarta-feira. Março vem com valores em $4,88 por bushel, alta de 1,34%. Maio, $4,94 por bushel, alta de 1,22%, enquanto que julho vem com $4,98 mais 75 por bushel, a alta é de 1,21%. Para o trigo operando em Chicago, hoje recuperando um pouco das perdas dos últimos pregões. Vamos saber agora alguns dos fundamentos para este importante mercado. O trigo também tem expectativa em relação ao relatório de oferta e demanda que será apresentado hoje, dos mercados que você acompanha aqui na Agricultura BR, que mostra cenário internacional e também cenário local e sul-americano. Talvez seja o mais complicado deles, principalmente para os norte-americanos, que perderam muita competitividade, eram os maiores exportadores do mundo do trigo, perderam essa posição 44 anos depois, perderam para a Rússia nesse ano de 2015. E você acompanha comigo então os fundamentos. A partir de agora nós trazemos as análises gráficas. Você tem aqui o indicador CPEA, mas não é isso que nós vamos trazer neste momento. Nós vamos trazer agora as pontuações para o cenário internacional. O pessoal colocou aqui para nós 27 semanas de safra. Estamos falando aqui do que acontece com o trigo no comparativo entre a temporada 14-15 e a temporada 15-16. Aqui a 14-15 traz um número de 12.420.000 toneladas embarcadas em 27 semanas da última temporada. Temporada atual vem com 10.530.000 toneladas embarcadas em 27 semanas na temporada 15-16, que traz uma diferença negativa de 15% para a temporada 15-16. Mas a temporada 14-15 também não foi nenhum primor em termos de vendas de exportações e também de embarques automaticamente nos Estados Unidos. O 14-15 também foi um ano complicado para o trigo norte-americano. E que a 15-16 ainda tornou a situação um pouco pior. Vamos ver agora como é que ficam as expectativas em relação ao relatório de oferta e demanda, de acordo com os operadores lá dos Estados Unidos. E aqui nós temos uma outra análise gráfica que você acompanha comigo, trazendo mínima, média e máxima do que se espera para o relatório que será apresentado na tarde de hoje. E você tem uma mínima de estoques para os Estados Unidos a ser apresentado em 24.490.000 toneladas. A média, 24.960.000 toneladas, máxima de 25.770.000 toneladas. Supply demand de novembro trazia 24.790.000. Em 2014, os estoques eram de 20.500.000 toneladas. O que quer dizer isso? Que os estoques norte-americanos na temporada 15-16, sim, são maiores. E são maiores pelo menos em 4.500.000 toneladas. Se a média for cumprida lá nos Estados Unidos, se vier na média o número divulgado na tarde de hoje,
será um estoque alto, um estoque de quase 25 milhões de toneladas, 24 milhões 960 mil toneladas. Se o melhor cenário acontecer para o trigo americano, traz para 24 milhões e 500 mil toneladas, diminui um pouco em relação ao que foi apresentado em novembro, que foram 24 milhões 790 mil toneladas, mas não cai muito não. Agora, se vier na máxima, coloca mais 1 milhão de toneladas em cima ou dentro desses estoques norte-americanos de trigo. Ainda falando em trigo, vamos atualizar os valores dessa vez para o indicador CPEA. E os números a gente acompanha agora em referência à data do dia 8 de dezembro, lá no estado do Paraná. Veja, R$ 725,09 o preço por tonelada. No dia anterior, no dia 7, começando a semana, a R$ 724,35. Portanto, temos uma variação positiva do dia 7 para o dia 8 de 0,10%. Também, fazendo um comparativo desses 8 primeiros dias do mês de dezembro, aí sim temos uma variação negativa, uma queda de 0,83%, isso por conta do preço praticado no dia 2 de dezembro, que alcançou R$ 726,99 no estado do Paraná. Números apontados, portanto, de acordo com o indicador CPEA para os valores do dia 8, terça-feira. Por aqui, ainda falando em trigo, é a variação climática por conta do El Niño, muita chuva lá no estado do Paraná, prejudicou o desenvolvimento aí da produção do trigo durante o último mês de novembro. Dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural do estado paranaense apontam que em novembro a produção de trigo paranaense chegou a 3 milhões e 400 mil toneladas. Este volume está abaixo do apontado na estimativa do mês anterior, quando alcançou 3 milhões e meio de toneladas. Além disso, a produção está 15% abaixo do potencial estimado para o estado, que para essa safra era de 4 milhões de toneladas. As reduções foram reflexo direto das constantes chuvas e geadas que assolaram a região sul, apesar de agosto e setembro terem sido marcados por poucas chuvas. Quando as colheitas evoluíram satisfatoriamente, os meses de julho, agosto, outubro, novembro e mesmo este começo do mês de dezembro vem apresentando volumes acima do necessário para a cultura do trigo, coincidindo também com o período de colheita, onde a qualidade do produto fica especialmente sensível às precipitações. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e confere o valor diário da cotação do trigo no estado do Paraná. Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o algodão. E o algodão também é referência, o indicador CPEA, para a terça-feira, dia 8 de dezembro. Os números a gente vai acompanhar agora de como vem sendo, então, essa movimentação de acordo com o indicador CPEA, tomando como referência o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul. R$ 40,97 ontem, dia 8. No dia anterior, começando a semana, R$ 41,11. Portanto, temos aí uma queda que chega a 0,34%. Vamos fazendo uma análise desses 8 dias do mês de dezembro, também temos uma variação negativa de 1,09%, porque no dia 2 de dezembro esse valor chegou a R$ 41,35 a saca do arroz, de acordo com o indicador CPEA. Por aqui, a gente ainda fala sobre o arroz, você acompanha a cotação do arroz beneficiado lá no estado gaúcho. Por aqui os destaques são para o estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que encerrou a colheita de trigo, uma colheita que foi péssima, até porque teve muitas perdas na quantidade, a qualidade foi também terrível. Muitos produtores devem desistir da cultura para a próxima temporada. Você vai saber agora como é que fica a situação das demais culturas com a repórter Sara Keshov. Na última semana, a água voltou a cair aqui no Rio Grande do Sul.
Os temporais afetaram principalmente a região noroeste do estado. O lado positivo dessas chuvas, causadas principalmente pelo fenômeno El Niño, é a manutenção no volume dos açudes e das barragens. Mas quem sofre com o excesso de umidade é a agricultura, né? Com isso, o arroz segue na fase de plantio, emergência e desenvolvimento. A semeadura atingiu até agora os 90%. Não se sabe se os produtores gaúchos conseguirão semear a tempo o restante da área que ainda falta. E por esse motivo, a redução na área plantada pode ser ainda maior do que o previsto inicialmente. O preço médio da saca de 50 quilos é de R$ 39,97. Na cultura do milho, o desenvolvimento é considerado favorável. As plantas estão em fase reprodutiva. Nesse caso, o transtorno causado pela chuva foi principalmente na hora de fazer a aplicação do nitrogênio em cobertura. O preço médio praticado é de R$ 29,61 a saca. Já para a soja, a umidade no solo é considerada ideal para o momento do plantio. Só que em algumas áreas está sendo necessário fazer o replantio por causa da baixa emergência em função daquelas chuvas na primeira quinzena de novembro. A semeadura chega perto dos 80% no estado. O valor médio da semana é de R$ 72,78 a saca de 60 quilos. Por enquanto era isso. Sara Kirchhoff para o SBA. Por aqui as informações agora são para a previsão do tempo. A gente vai acompanhar agora para a região sul, que lá depois de muita chuva a semana foi marcada por um tempo mais seco. Mas olha, produtor, vem temporal, tem alerta de temporal vindo por aí. Mas quem conta pra gente é a Nadiara Pereira. Nadiara, e na região sul, depois de ficar um tempo aí sem chover, parece que vem alerta de temporal, é isso mesmo? É isso mesmo, Elaine. A trégua da chuva foi pequena, tivemos um início de semana com sol, principalmente no Rio Grande do Sul, e até fez frio durante as madrugadas da segunda, da terça-feira, mas agora a previsão é do retorno dos temporais. Inclusive, uma intensa área de instabilidade que está se formando entre o norte da Argentina e o Paraguai já está avançando sobre o sul do país. A gente já consegue observar aqui a chegada de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul e já chove forte, principalmente na fronteira oeste do estado. Hoje há risco de temporais sobre o estado do Rio Grande do Sul e aos poucos essa chuva forte também se espalha para Santa Catarina e Paraná. Por enquanto não falta umidade no solo sobre a região. Grande parte dos 13 estados estão com índices de umidade até de 100%, justamente por causa do excesso de chuva que tem caído nesses últimos períodos. Agora, para os próximos dias, expectativa de maiores volumes de água sobre o Paraná. Amanhã as instabilidades ficam mais concentradas entre Santa Catarina e Paraná. No estado paranaense a chuva ainda pode vir acompanhada por temporais. E a partir de amanhã o sol volta a ganhar força em grande parte do Rio Grande do Sul, então principalmente no sul e oeste do estado, as atividades do campo voltam a ser favorecidas nesta quinta-feira. Durante a tarde, temperaturas em elevação, vai fazer calor no Rio Grande do Sul, com máximas passando de 30 graus, principalmente no meio oeste, e no interior paranaense a temperatura cai um pouquinho por causa do tempo mais chuvoso. Ao longo dos próximos 5 dias, o volume de água pode ultrapassar 130 milímetros no meio oeste do Paraná, e essa chuva continua castigando as áreas produtoras de trigo e também atrapalha os cuidados com as lavouras de soja. Também falta luminosidade para o bom desenvolvimento de algumas culturas no estado. Sobre o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chuvas mais irregulares até o dia 13 de dezembro. E no próximo período, entre 14 e 18 de dezembro, ainda chove nos 3 estados, com maiores volumes no meio oeste do Rio Grande do Sul, onde pode chover mais de 70 milímetros. Então, por enquanto, mês de dezembro ainda bastante úmido, chuvas frequentes e pelo menos o mês aí deve terminar mais uma vez com chuvas acima da média em grande parte do sul do Brasil. Hoje eu encerro por aqui e amanhã a gente está de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Muito obrigada, Nadiara Pereira. Até amanhã. Então, um alerta então, ao meio oeste paranaense, onde as chuvas devem ultrapassar aí cerca de 130 milímetros. Vamos ver como é que estão as cotações, então. Cotação da saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná.
Falando em milho, a gente vai agora observar as negociações na Bolsa Paulista, na BMF Bovespa, que há pouco vinha em alta. Vamos ver se continuam essas negociações para milho BMF Bovespa. As posições de janeiro e março vêm aí com leve alta, enquanto que de setembro em queda. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano, R$ 35,73 o preço da saca, uma leve alta de 0,06%, praticamente dentro da estabilidade. O contrato de março do próximo ano, R$ 36,60, também uma leve alta de 0,14%, assim como vem uma leve baixa para o contrato de setembro do próximo ano, de 0,14%, os negócios a R$ 34,55, as negociações para o milho na Bolsa Paulista. Destaque que segue sendo o milho, agora milho negociado na Bolsa de Chicago. Você confere comigo como é que está a operação. Vinha em alta há cerca de 30 minutos, a alta continua e essa alta agora é inclusive um pouco menor do que nós tínhamos antes. Não é maior do que nós tínhamos antes, agora vindo para os melhores valores negociados no dia. Posição de dezembro negociada a $3,73 mais 25 por bushel, alta de 0,87%, valor máximo de hoje. Março, $3,75 mais 50 por bushel, alta de 0,53%. Maio, $3,81 por bushel, alta de 0,46%. E julho de 2016, $3,86 mais 75 por bushel, alta de 0,58%. Assim vem o milho negociado na máxima do dia. O trigo também vinha nessa mesma postura. E soja, nós vamos conferir daqui a pouco mais uma vez, mas soja também, todas as nossas duas conferências durante essa segunda edição ao vivo do Agricultura BR também vinha alta. Então, o comportamento dos investidores hoje na Bolsa de Chicago, naquele momento que antecede a divulgação do relatório de oferta e demanda, é colocar valores um pouco melhores em relação a essas commodities agrícolas. Daqui a pouco você vai ver como é que está a soja. Antes, vamos conferir como é que está o mercado físico do milho nacional em todo o Brasil. Olha, um dos momentos do dia de hoje foi o dólar. Vamos ver como é que está o dólar, também negociado mais uma vez aqui no Brasil. Foi um dos pontos que foi alertado pela analista Tânia Tosi na entrevista que você conferiu durante essa segunda edição de Agricultura BR. Quando acabar o programa, você vai poder assistir o programa na íntegra e também você vai poder conferir a entrevista que ela concedeu à repórter Rosa Cabral, acessando o blog do Agricultura BR. Está aparecendo o número do WhatsApp, 6796562266. Sua participação, manda sua pergunta, mas vou pedir para o pessoal colocar o endereço do blog também aí. Pode colocar o endereço do blog do Agricultura BR, está aí na tela. Você acessa, você vai ter acesso ali ao programa de hoje e também a essa entrevista que a Tânia Tosi concedeu nesta quarta-feira, falando sobre suas expectativas para o relatório que será apresentado na tarde de hoje. Daqui a pouco nós teremos a divulgação desse relatório. E ela pontuou a questão do dólar, o dólar comercial aqui no Brasil, as questões de valores, como é que esse dólar vai se comportar, ele vai ser determinante para os negócios aqui no país. Então você tem dólar como um fator fundamental para a formação de preços. E a gente está chegando ao final do programa, então nós vamos ver como é que está a soja, como está o dólar, vamos ver o que a gente tem aqui. Nós temos soja, daqui a pouco nós vamos ter a soja, então nós não temos soja ainda negociado no mercado futuro da Bolsa de Chicago, mas soja até há poucos momentos vinha com um movimento de alta. Você confere agora como é que estão as cotações do mercado físico.
Já nós vamos ter o contato, trazer para você como é que está o dólar comercial negociado no Brasil, a soja também. Antes nós vamos ver alguns fundamentos para o mercado internacional da soja, expectativas em relação ao que pode acontecer nesse relatório que será divulgado no dia de hoje. Uma das frases marcantes da analista Tânia Tosi, durante essa semana, ela vinha conversando conosco aqui da equipe da Agricultura BR, em relação a uma possível mudança em relação àquilo que se espera da safra brasileira. É importante ressaltar que tem sido apontado em diversos estados brasileiros, Mato Piba, por exemplo, norte do Mato Grosso, uma queda de produtividade muito forte para a soja, necessidade de replantio no Mato Grosso, replantio com custos mais altos. Teve gente que desistiu, melhor tirar nem que seja 2 sacas por hectare, mas deixar do jeito que está para não ter esse custo de novo. No Mato Piba, na região dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ainda nem sequer teve as condições ideais de cultivo, então situação bastante complicada. Então, produtividade menor deve resultar numa produção menor. Mas a equipe de grãos da Rural Business destacava que nos últimos 20 anos, em apenas uma oportunidade, se houve mudança na expectativa de produção aqui no Brasil pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse dado é bem interessante, portanto, às vezes pode não vir nenhuma alteração em respeito a esses dados que aqui o produtor brasileiro, que você acompanha, o telespectador da Agricultura BR, acompanha que há sim uma perda de produtividade no Brasil. Vamos acompanhar agora então algumas análises gráficas, vamos trazer aqui os posicionamentos. Você tem aqui produção brasileira, disso que eu falava, ela vem em movimento de alta nas últimas temporadas e no mês de novembro o relatório de oferta e demanda apontava para 100 milhões de toneladas a produção brasileira de soja. Então, por enquanto é esse o número que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera. Esse número está bastante em linha com o que a Conab estimava no seu último relatório de novembro também. Conab que não divulgou hoje, vai divulgar no próximo dia 11. Normalmente a Conab divulga, marca a data exatamente na mesma do Departamento de Agricultura americano. Dessa vez vai ser na sexta-feira, não vai acontecer conjuntamente. Nós vamos trazer aqui mais uma análise gráfica, pode mudar aqui. Nós temos os estoques dos Estados Unidos. Você vê aqui os estoques norte-americanos, aquilo que se espera deles e o que se tinha no último relatório. A mínima que o mercado espera, 12 milhões 110 mil toneladas, a média 12 milhões 680 mil, máxima 13 milhões 660 mil toneladas. O relatório de oferta e demanda de novembro trazia 12 milhões 650 mil toneladas no mês passado, e em 2014 os americanos tinham 5 milhões 210 mil toneladas. Esse aqui é o resultado de safra recorde em cima de safra recorde. Se ficar na média, o que vai ser divulgado hoje, não muda nada, fica praticamente a mesma coisa. Agora, se vier numa situação de máxima, observe que a máxima é 1 milhão de toneladas acima do que era previsto no mês de novembro. Então, aí a situação aperta, é mais pressão ainda nesse mercado norte-americano. Agora, por último, agora encerrando, vamos trazer sim, então, o que acontece com o dólar, o que acontece lá na Bolsa de Chicago também. O pessoal vai confirmando para mim se nós temos aqui a situação. Temos o dólar primeiro que vem em queda. Olha só, queda forte para o dólar, queda de 2,04% neste momento. Dólar de novo vem abaixo de 3,80, com uma queda forte nesta quarta-feira, negociada R$ 3,73, mais um. Situação que preocupa o produtor de soja aqui no Brasil. Esse valor do dólar, você sabe, forma o preço da saca de qualquer produto de exportação. Por último, eu trago soja em Chicago. Vamos pedir para o pessoal mudar aqui, mudou rapidinho. Vem com movimento de alta na casa de 0,7%. Vem nas máximas de negociação no dia. Janeiro a 8 dólares 83 centes o bushel. Março, 8 dólares 86 centes por bushel, com alta de 0,76%. Maio, 8 dólares 92 centes mais 50 por bushel. Julho, 8 dólares 98 centes mais 25 por bushel, alta de 0,67%. Momentos antes dessa apresentação de relatório de oferta e demanda, será apresentado daqui a cerca de 1h30, 2 horas. Por enquanto, as commodities, soja, milho e trigo, vêm em operação de alta. Bom, se você perdeu qualquer informação nessa edição, não tem problema. Acabando aqui, você pode acessar o blog do Agricultura BR através do SBA1. Lá você encontra na íntegra todo o nosso programa de hoje. E veja o que foi destaque nesta quarta-feira. Bom, foi destaque as expectativas em torno do relatório de oferta e demanda que será apresentado logo mais pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E as chuvas também atrapalharam o desenvolvimento da cultura do trigo no estado do Paraná durante o mês de novembro. Você acompanhou também aqui a abertura,
vai ter uma situação diferente nos portos, principalmente no Porto de Santos. Foi aberto uma nova situação lá na Bolsa Paulista para os cais, os 3 novos cais no Porto de Santos. E também acompanhou os números do mercado da soja, do milho e para o café. Bom, a Agricultura BR vai ficando por aqui. Essa segunda edição, nós voltamos logo mais às 17 horas. A gente vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente volta com muito mais informação na terceira edição, porque este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.